Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Sunny sentiu algo despertando dentro de si. Com um grito de susto, agarrou o peito e encarou a escuridão, tentando entender o que estava acontecendo. A sensação não era dolorosa nem desagradável, mas era diferente de tudo o que ele já havia experimentado. Era como se sua alma estivesse sendo sacudida e despertada, infundida com uma energia nova e estranha. No entanto, essa energia não vinha de uma fonte externa. Em vez disso, vinha de dentro, como se sempre tivesse estado ali, adormecida. A energia preencheu cada fibra do seu ser. Sunny sentiu suas emoções se tornarem mais claras e aguçadas. Então, seu corpo também começou a mudar. Ele sentiu como se uma estrela em miniatura estivesse queimando no centro do seu peito. Ondas de calor irradiavam dela, atingindo lentamente seu estômago e ombros, depois seus braços e pernas, e então suas mãos e pés. Sob aquele calor, seus ossos, músculos, órgãos e vasos sanguíneos estavam sendo reconstruídos e revitalizados. Sunny sentia como se estivesse renascendo. Ele estava se tornando mais forte, mais rápido e mais saudável. Foi eufórico. A cada segundo, sua transformação se tornava mais profunda. Uma nova confiança se instalou no coração de Sunny. Ele não era mais um garoto de rua fraco e frágil. Não era tão vulnerável a qualquer um que quisesse intimidá-lo como era no passado. Com seus poderes despertos e sua vontade temperada pelos horrores do primeiro pesadelo, ele agora era alguém que você não gostaria de contrariar. Depois de algum tempo, a estrela que ardia em seu peito finalmente se dissipou. O calor foi substituído por uma frieza reconfortante. Essa frieza percorreu o corpo de Sunny, levando embora todas as dores e desconfortos acumulados ao longo dos anos. Então, subiu, alcançando seu cérebro, finalmente, seus olhos. Sua visão estranhamente duplicou. Ele ainda conseguia ver o vazio povoado por um padrão infinito de estrelas. Mas também conseguia ver algo diferente. Um mar escuro, calmo e silencioso, iluminado por um sol negro e solitário. Pelo que sabia, Sunny sabia que aquele era o seu chamado Mar da Alma. Mas também sabia que deveria ter uma aparência bem diferente. Para começar, deveria ser muito mais vibrante. A estrela pendurada acima, a representação visual do núcleo de sua alma, deveria estar brilhando intensamente, preenchendo o mar das almas com um brilho cálido e ofuscante. Entretanto, a alma de Sunny era escura e sem luz. Isso é estranho. Ele observou o sol negro. Olhando mais de perto, descobriu que era transparente. Só que, sem nenhuma outra fonte importante de luz por perto, a estrela parecia tão escura quanto o ambiente ao redor. Além disso, ninguém deveria estar ali, exceto ele. Afinal, era sua alma. Mas Sunny tinha a incômoda sensação de que, em algum lugar além da periferia de sua visão, escondidas na escuridão, formas disformes se moviam constantemente. Não importava para onde virasse a cabeça, não conseguia vê-las com clareza. E, no entanto, a sensação não desaparecia. Não querendo perder mais tempo com isso agora, Sunny voltou-se para o sol negro e finalmente avistou duas esferas de luz orbitando ao redor dele, como se estivessem presas no poço gravitacional do núcleo da alma. Um sorriso sutil surgiu em seu rosto. Estas eram suas memórias, o sino de prata e a mortalha do marionetista. Mais tarde, haveria dezenas dessas esferas ali. Se tivesse sorte, ele até conseguiria um ou dois ecos. A voz do feitiço de repente o tirou do mar da alma. A habilidade de despertar aspecto. É isso. O momento da verdade, pensou Sunny. Aspecto divino ou não, seu futuro imediato ainda dependia da primeira habilidade de aspecto que recebesse. Seu papel no reino dos sonhos seria baseado em suas características. Se fosse uma habilidade de combate, ele seria mais útil nas linhas de frente das batalhas sangrentas contra as criaturas do pesadelo. Se estivesse ligada à feitiçaria, ele provavelmente se tornaria um poderoso, porém frágil, lutador de longo alcance. Se fosse algo relacionado à utilidade, ele seria uma parte vital do funcionamento dos bastidores do reino dos sonhos. Habilidades de utilidade também eram extremamente valorizadas no mundo real, onde os despertos realizavam muitas tarefas que o mantinham funcionando. Com sorte, poderia até se tornar um curador. Curadores eram muito raros, por isso, especialistas muito requisitados. Habilidade de aspecto adquirida. A nome da habilidade do aspecto, controle de sombras. Sunny invocou as runas às pressas. Queria ir direto para a descrição de sua nova habilidade, mas decidiu dar uma olhada geral primeiro.
Nome, Sulis. Nome verdadeiro, perdido da luz. Classificação, sonhador. Núcleo da sombra, dormente. Fragmentos de sombra, an 12 de 1000. O quê? O que é isso? Onde deveria estar escrito o nível do seu núcleo de alma, apareceu um misterioso núcleo sombrio. Sunny olhou para ele, piscando. Nunca tinha ouvido falar de alguém com um núcleo diferente. Seria ele tão único assim? Este enigmático núcleo de sombra certamente explicaria por que seu mar de almas parecia tão estranho. E também, ele baixou os olhos, notando o contador de fragmentos de sombra. Normalmente, deveria haver um indicador do número de fragmentos de alma consumidos. No entanto, não estava à vista. Eu realmente tenho um caminho de progressão completamente diferente de todos os despertos. A ideia era tão emocionante quanto assustadora. Não ter que lutar por recursos com ninguém era uma vantagem incrível. A maior parte da sociedade humana no reino dos sonhos era construída em torno da aquisição de fragmentos de alma. Se ele não precisasse reuni-los para evoluir, não só seria capaz de se tornar mais poderoso com uma velocidade incrível, como também seria completamente autossuficiente. Por outro lado, ele não tinha ideia de como obter esses fragmentos de sombra. No entanto, ele já havia obtido 12 deles de alguma forma, então, o que quer que ele tivesse que fazer, já o havia feito no primeiro pesadelo. Terei que explorar isso com cuidado. Satisfeito com a decisão, Sunny continuou a estudar as runas. Memórias, assino de prata, mortalha do titereiro. Ecos, não descrito. Atributos, predestinado, marca da divindade, a filho das sombras. Aspecto, escravo das sombras. Nível de aspecto, divino. Habilidades de aspecto, a controle de sombras. Descrição da habilidade do aspecto. Sua sombra é mais independente do que a maioria. É uma ajudante inestimável. O que isso quer dizer? Sunny prendeu a respiração e começou a ler a descrição novamente, mas naquele momento, um novo conjunto de runas apareceu logo abaixo. Simultaneamente, a voz do feitiço ressoou no vazio negro. Todo poder tem um preço. Você recebeu uma falha. Sua falha é... Sunny leu as runas e seus olhos se arregalaram de horror. Oh, não! Não, não, não! Ele fechou os olhos e depois os abriu novamente, esperando que as runas desaparecessem. Por favor, vá embora. Por favor. Mas as runas ainda estavam lá, brilhando levemente, como se zombassem dele. Falha, a consciência limpa. Descrição da falha. Você não pode mentir. Sunny encarou essas 4 palavras simples, sentindo como se houvesse um abismo sem fundo se abrindo bem sob seus pés. O feitiço, que normalmente era frívolo em suas descrições, decidiu ser direto e objetivo desta vez. Eram apenas 4 palavras. Elas não lhe davam margem de manobra. Não posso mentir. Eu não posso mentir. Como vou viver se não poderei mentir? A própria sobrevivência de Sunny dependia de sua capacidade de enganar os outros. Até o próprio feitiço o parabenizou por sua traição. Sem a capacidade de mentir, ele não conseguiria realizar nada. Sem mencionar. De repente, seu coração pareceu que ia parar. Se ele tem que dizer a verdade, como esconderia seu verdadeiro nome? Não seriam capazes de transformá-lo em um escravo obediente apenas fazendo algumas perguntas inocentes. Sunny estava prestes a gritar e xingar, mas naquele momento, o feitiço falou novamente. Acorde, perdido da luz. O vazio negro girou e desapareceu. Asterisco, asterisco, asterisco. Sunny abriu os olhos. O teto blindado do cofre da delegacia pairava acima dele. Ninguém diria que sua estética era bela, mas para ele, era a visão mais majestosa. Só então percebeu o quanto sentia falta do mundo real. Era seguro e familiar. Não havia monstros nem traficantes de escravos, bem, pelo menos oficialmente. Não havia medo constante de uma morte torturante. Era meu lar. Além disso, Sunny se sentia incrível. O frio que se infiltrara em seus ossos durante o pesadelo havia desaparecido, levando consigo toda a dor que seu corpo ferido vinha suportando dia após dia. Seus pés e pulsos não doíam. Suas costas haviam esquecido a dor do chicote e ele conseguia até respirar sem sentir as bordas afiadas de suas costelas quebradas penetrando cada vez mais fundo em seus pulmões. Que bênção! O desaparecimento repentino da dor, somado à nova vitalidade que permeava seu corpo, quase fez Sunny chorar. Eu realmente sobrevivi. Ele olhou lentamente para baixo e então congelou, sem fôlego.
Em uma cadeira de plástico barata colocada ao lado de sua cama médica reforçada, estava sentada a mulher mais linda que ele já tinha visto. Ela tinha cabelos curtos, negros como azeviche, e olhos azuis glaciais. Sua pele impecável era lisa, macia e branca como a neve. Na verdade, era a primeira vez que Sunny encontrava alguém tão pálido quanto ele. No entanto, embora a palidez de Sunny parecesse estranha e doentia, a bela desconhecida era nada menos que impressionante. A mulher parecia ter quase 30 anos. Vestia um uniforme azul escuro com dragonas prateadas e botas de couro pretas. O paletó do uniforme estava casualmente desabotoado, revelando uma regata preta por baixo. No momento, ela esticava os braços acima da cabeça, visivelmente entediada e sonolenta. O gesto forçou o tecido fino a apertar, acentuando provocativamente seus seios fartos. Hipnotizado, Sunny quase não percebeu que havia uma insígnia na manga esquerda da mulher. Havia 3 estrelas nela. 3 estrelas, pensou ele, distraído. 3 estrelas significam um ascendente? Espera aí. O ascendente? Mas antes que Sunny pudesse digerir completamente o significado da palavra, ele percebeu que a mulher também estava olhando para ele. O que você está olhando? Ela disse, sem um pingo de humor na voz. Sunny piscou algumas vezes, envergonhado, e rapidamente inventou uma desculpa. Então, abriu a boca e respondeu. Seus seios. Um segundo depois, seus olhos se arregalaram de horror absoluto. Porque ele não pretendia dizer aquelas palavras. Sua boca se moveu sozinha. Uma onda de terror subitamente tomou conta de sua mente. A mulher sorriu lentamente com um brilho perigoso nos olhos. Então, sem nenhum aviso, ela moveu a mão e deu um tapa no rosto de Sunny. O corpo inteiro de Sunny se virou. Se não fossem as amarras que o prendiam, ele provavelmente teria voado para fora da cama. Por um instante, ele até viu estrelas. Mas ainda assim poderia ser considerado uma punição leve. Uma ascendente. A mulher era uma ascendente. Ela poderia ter arrancado a cabeça dele com um estalar de dedos. Porque ele tinha que ofender alguém tão poderoso, logo ele. Enquanto isso, a mulher pigarreou e cruzou os braços. Você está acordado agora. Sunny segurou sua bochecha dormente e assentiu cuidadosamente. Ótimo. Vou te dar um conselho, não diga qualquer coisa que lhe venha à cabeça. Principalmente para as garotas. Não é como se você nunca tivesse visto uma garota antes, né? Diga obrigado. Definitivamente não vou, pensou Sunny. Mas em vez disso, sua boca se moveu sozinha, e ele disse. Já vi muitas, mas ninguém tão bonita quanto você. Então ele recuou, seu rosto tão vermelho quanto uma lagosta. A mulher olhou para ele por alguns segundos e então caiu na gargalhada. Então vejo que você não conheceu muitos despertos. Pelos padrões de um desperto, estou abaixo da média. Sunny olhou para ela com dúvida. A mulher balançou a cabeça. À medida que o núcleo da sua alma se desenvolve, o corpo se livra de todas as suas imperfeições. Por isso, é difícil encontrar um desperto feio, especialmente entre os mais fortes. Viva o suficiente e você poderá se tornar um menino flor. Então ela lançou-lhe um olhar atento e acrescentou. Bem, talvez. De qualquer forma, já que você está acordado, bem-vindo de volta à terra dos vivos. Parabéns por sobreviver ao seu primeiro pesadelo, Sleeper Sulis. Asterisco, asterisco, asterisco. Sleeper Sulis. Era assim que as pessoas se dirigiam a ele agora, pelo menos no curto espaço de dias até o solstício de inverno. Depois disso, ele retornaria do reino dos sonhos como um desperto ou não retornaria. Era estranho ter um título antes do seu nome. Antigamente, Sunny raramente era chamado pelo nome. As pessoas geralmente o chamavam de coisas como garoto, punk, pirralho ou ei, você. Mas agora ele até tinha um título. Sleeper Sulis. Na verdade, o termo correto era sonhador. Mas os humanos tinham seu próprio conjunto de palavras para aqueles infectados pelo feitiço do pesadelo. Portadores que haviam acabado de completar seu primeiro pesadelo eram chamados de adormecidos devido à forma como interagiam com o feitiço. Basicamente, assim que seu espírito entrasse no feitiço, seu corpo entraria em sonolência. Esse sono duraria dias, semanas ou até meses, não importa o tempo que levasse para escapar do reino dos sonhos. Daí o termo adormecido. Uma vez que escapasse e se tornasse um desperto, ele viveria sua vida normalmente durante o dia e retornaria ao reino dos sonhos sempre que adormecesse. Os despertos eram chamados da mesma forma pelo feitiço e pelos humanos.
Essa palavra também era às vezes usada como um termo geral para todos os portadores. Então, se ele decidisse entrar em um segundo pesadelo e conseguisse sobreviver, ele se tornaria um ascendente. As pessoas os chamavam de mestres. Os mestres podiam entrar e sair do reino dos sonhos como quisessem. Alguns até optavam por nunca mais voltar para lá. Mais do que isso, eles viajavam entre os mundos fisicamente, não apenas em espírito. E então, acima dos mestres, havia os santos, aqueles que haviam conquistado o terceiro pesadelo e conquistado o direito de se autodenominar transcendentes. Eles eram tão poderosos quanto semideuses, e ainda mais raros. Não só podiam viajar entre o mundo real e o reino dos sonhos, como também podiam levar outros consigo. Mas voltando ao mestres, a bela mulher se levantou e se aproximou da cama médica reforçada. Com movimentos experientes, começou a desfazer a contenção que prendia Sunny no lugar. Eu sou o ascendente Jet. Pode me chamar de Mestre Jet. Nos últimos 3 dias, estive de guarda por causa do seu pesadelo. Certo, antes de eu dormir, o policial me disse que um desperto chegaria em algumas horas para monitorar meu estado. Para matar a criatura do pesadelo se eu morrer e deixá-la passar. Sunny não estava disposto a abrir a boca, com medo de que todo tipo de verdade viesse à tona. Mas havia coisas que ele simplesmente precisava saber. Mestre Jet, tenho uma pergunta. Prossiga. Por que um mestre ficaria de guarda? Não é, abaixo do seu nível. Jet lançou-lhe um olhar sombrio. Você é mais esperto do que parece. Ultimamente, muitos portais se abriram neste setor. A maioria dos despertos locais estão feridos ou ocupados com a limpeza. Ou mortos. É sempre assim perto do solstício de inverno. Ela abriu a última trava e deu um passo para trás. Além disso, não há muitos despertos que, como eu, trabalhem diretamente para o governo. É de longe a carreira menos lucrativa ou gloriosa que um de nós pode escolher. Você abandonaria riqueza e fama para trabalhar horas abismais e arriscar a vida, movido apenas por altruísmo e senso de dever? Sunny queria dizer algo lisonjeiro. Em vez disso, olhou diretamente nos olhos da Mestre Jet e deu um sorriso irônico. Claro que não. Eu não sou idiota. Droga, essa maldita falha. Droga! Ela o encarou com uma expressão sem graça. Sunny pensou que ele ia levar outro tapa. Mas em vez disso, Jet sorriu. Viu, eu estava certa. Você é realmente inteligente. Sunny estava tomando um banho quente. Após a breve conversa, a Mestre Jet o mandou se limpar, dizendo que ele cheirava a pesadelo. O sono anormal causado pelo feitiço desaceleraria o metabolismo do corpo, e o aparato médico ao qual ele estava preso deveria cuidar do resto, mas ele ainda dormiu por 3 dias inteiros. Mesmo que fosse apenas psicológico, o cheiro de derramamento de sangue e desespero pairava ao redor dele. Ah, estou no céu, pensou Sunny, esforçando-se para esquecer temporariamente o desastre iminente da falha. Ele estava sozinho no chuveiro da delegacia, relaxando sob os jatos de água quente. Depois de algum tempo, Sunny, relutante, fechou a torneira e foi até o toalheiro. Coincidentemente, ele se viu refletido no espelho. As mudanças em seu físico eram sutis, mas perceptíveis. Sua pele pálida parecia um pouco mais saudável, seus músculos um pouco mais pronunciados. Ele parecia esguio e magro, em vez de magro e frágil, como antes. Havia um leve brilho em seus cabelos escuros e um brilho em seus olhos. No entanto, ele ainda era bem pequeno. Não era exatamente o símbolo da beleza masculina, para dizer o mínimo. Menino florido, hein? Pensou Sunny, cheia de amargura. Então, de repente, ele congelou, notando algo estranho. Enquanto se olhava no espelho, o reflexo de sua sombra pareceu se mover. Era como se a sombra abaixasse a cabeça e silenciosamente batesse a palma da mão no rosto. Sunny se virou rapidamente, perfurando sua sombra com um olhar nervoso. No entanto, tudo parecia normal. A sombra estava fazendo exatamente o que deveria fazer, repetindo todos os seus movimentos. Eu vi claramente você se mexer, disse ele, sentindo-se um pouco estranho. Você acabou de se mexer sozinha, né? Sunny olhou feio para a sombra, que obedientemente retribuiu o olhar. Você se mexeu ou não? A sombra balançou a cabeça entusiasticamente. O quê? Como assim? Não. Você só mexeu a cabeça. Acha que eu sou idiota? A sombra pareceu pensar um pouco e então deu de ombros. Sunny ficou com a boca aberta. Sua sombra é mais independente do que a maioria. É uma ajudante inestimável,
murmurou ele finalmente. Certo. Foi assim que o feitiço descreveu sua habilidade de aspecto. Mas o que exatamente sua sombra poderia fazer? Ele decidiu experimentar um pouco. Ei, você! Me diga o que você sabe fazer. A sombra estava silenciosa e imóvel. Certo. Ele não tem cordas vocais. Como se isso fizesse algum sentido. Sombras também não deveriam ter músculos, e ainda assim sabia se mover. Me mostre. Nenhuma reação. Parecia que a sombra se contentava em fingir ser uma mancha escura comum e sem vida. Sunny suspirou. Estou fazendo isso errado. Independente ou não, a sombra ainda era parte dele. Era uma manifestação de sua habilidade de aspecto. Então, em vez de perguntar à sombra, ele deveria ter perguntado a si mesmo. Você não vai falar, vai? Sunny fechou os olhos e direcionou sua percepção para dentro, explorando-se pela primeira vez desde que retornará ao mundo real. Sentiu as batidas do coração, a elevação constante do peito, o leve frio do banheiro. Ouviu gotas de água caindo no chão de ladrilhos. Sentiu o movimento do ar filtrado contra a pele. E ali, no limiar de sua consciência, algo novo. Um sentido completamente novo. Sunny se concentrou nisso, e de repente um mundo totalmente diferente se abriu diante dele. Era difícil de descrever em palavras, assim como seria difícil explicar a sensação de ouvir ou tocar. Era como se ele pudesse se comunicar com vastas formas que se aglomeravam ao seu redor e receber uma compreensão tanto da própria forma delas quanto do espaço ao redor, guiado pelos diferentes graus de pressão que elas exerciam sobre sua mente e umas sobre as outras. Essa compreensão veio natural e instantaneamente, como um instinto. Essas formas eram sombras. E entre elas, uma, não a maior, mas a mais profunda, não parecia uma entidade externa. Era como uma parte de sua alma. Assim que Sunny compreendeu a sensação, ele pôde sentir a sombra assim como sentia seus membros. A única diferença era que seus membros eram feitos de carne, e a sombra era feita da ausência de luz. Sunny abriu os olhos e olhou para a sombra. Então, com um pensamento, desejou que ela levantasse um braço. A sombra levantou um braço. Ele desejou que ela se sentasse, ficasse de pé, se virasse, chutasse. Então, desejou que mudasse de forma, transformando-se em um círculo, depois em uma linha, depois em um monstro. E, finalmente, de volta à sua própria silhueta. A sombra era instável e fluida, como água. A única constante era seu tamanho. Que tal isso? A sombra fez beicinho e então relutantemente levantou os polegares. Mas como você é útil? Ele desejou que a sombra atingisse o toalheiro. Ela se moveu obedientemente e desferiu um chute poderoso. É claro que, como era apenas uma sombra, sua perna passou por cima das toalhas sem causar danos, sem sequer fazê-las balançar um pouco. É só isso que você consegue fazer. Em sua mente, a imagem dos tentáculos das sombras rasgando o poderoso tirano em pequenos pedaços rachou e se estilhaçou impiedosamente. Parecia que ele não competiria com o deus das sombras tão cedo. Que pena! A sombra olhou para ele com desdém. Então, deu de ombros e parou de se mover completamente, visivelmente ofendida. Sunny suspirou e pegou uma toalha do cabide. Tudo bem. Vou explorar isso mais tarde. Asterisco, asterisco, asterisco. Poucos minutos depois, ele vestia um agasalho limpo fornecido pela polícia e se dirigia ao refeitório. A mestre Jet o esperava em uma das mesas, com 2 bandejas cheias de comida sintética fumegante à sua frente. Sirva-se. Sunny olhou para o mingau barato, que não era muito diferente do que costumava consumir nos arredores, e suspirou. De alguma forma, ele esperava que sua primeira refeição depois de se tornar um adormecido fosse mais farta. Ainda assim, era comida. Ele se sentou e começou a devorar o mingau vorazmente. Estava com muita fome. No processo, seus pensamentos começaram a divagar. Sunny lançou um olhar furtivo para Jet e se perguntou. O feitiço lhe dizia para encontrar um mestre, e a próxima coisa que ele viu foi uma mulher se autodenominando mestre bem na sua frente. Ele tentou se imaginar como um escravo obediente a alguém como ela. Pensamentos estranhos começaram a aparecer em sua mente. Sabe de uma coisa, Sunny? Pensou ele com ironia sombria. Conhecendo a sua sorte, este seria o momento perfeito para ela perguntar. No que você está pensando? Sunny engasgou com o mingau. Sentiu a boca começar a se abrir e concentrou toda a sua força de vontade em permanecer em silêncio. Um segundo se passou sem que ele dissesse nada. Então, uma pressão estranha surgiu em sua mente,
que logo se transformou em uma dor ofuscante. Ele suportou por mais alguns segundos antes de desistir. Eu estava pensando que seria o momento perfeito para você me perguntar o que estou pensando. Ele finalmente disse. Jet lançou-lhe um olhar estranho. Certo. Você já terminou sua comida? Sunny assentiu. Então começarei. Conforme o protocolo, sou obrigado a informá-lo de algumas coisas. É basicamente uma formalidade. Primeiro, sobre o seu pesadelo. Ela olhou para ele e suspirou. Você tem direito a receber aconselhamento psicológico gratuito. Não importa qual experiência traumática você tenha vivenciado, não há vergonha em pedir ajuda. Sua mente é tão importante quanto seu corpo. É fundamental mantê-la saudável. Você tem interesse? Sunny balançou a cabeça. Jet deu de ombros e continuou. Como quiser. Você também pode falar comigo. Foi muito difícil. Como ele poderia responder? Foi ao mesmo tempo muito pior do que eu esperava e exatamente tão ruim quanto eu esperava. Ela assentiu, satisfeita com a explicação. Essa é uma boa atitude. Não vou me intrometer mais. Nós, ratos da periferia, somos muito mais resilientes do que as pessoas pensam. Sunny olhou para ela com surpresa. Mestre Jet, você cresceu na periferia. Ela sorriu. O quê? Você não percebeu por causa das minhas maneiras requintadas e exterior polido? Ele piscou algumas vezes, surpreso. Não consegui perceber nada. Depois de pensar um pouco, ele acrescentou. Existem muitas pessoas como nós entre os despertos. O sorriso de Jet desapareceu. Não. Não há. Na verdade, dá para contá-los nos dedos de uma mão. Como esperado. As probabilidades estavam realmente contra pessoas como eles. Isso tornava as 3 estrelas na insígnia de Jet ainda mais excepcionais. Um dia eu também serei um mestre. Se ela consegue, por que eu não posso? Então, o que acontece agora? O que mais você é obrigado a me dizer? Sunny não tinha ideia do que fazer depois de sair da delegacia. O solstício de inverno estava a apenas algumas semanas de distância. Jet recostou-se e respondeu. É basicamente isso. Há alguns obstáculos adicionais a superar, a maioria relacionados à sua família, mas, bem, li seu arquivo, então sei que não se aplica. A única coisa que resta é decidir como você se preparará para sua primeira jornada no reino dos sonhos. Ela olhou para o comunicador e fez uma careta. Preciso ficar, sua sorte está excepcionalmente ruim. Não há muito tempo. Primeiro de tudo, você é livre para fazer o que quiser. Ninguém está te forçando a tomar uma decisão específica. Ou seja, você pode escolher se preparar sozinho ou não se preparar. Festejar até as luzes se apagarem. Sunny não era muito bom em festas. No entanto, eu desaconselho isso. Como adormecido, você também tem o direito de se matricular na Academia dos Despertos. Você receberá alimentação, alojamento e uma ampla variedade de aulas preparatórias. A esta altura do ano, você não poderá aprender muita coisa. Mas é melhor do que nada. Ela ficou em silêncio por alguns segundos e então acrescentou. Mais importante, você conhecerá a maioria das pessoas que entrarão no reino dos sonhos com você. Algumas delas podem se tornar seus companheiros para o resto da vida. E alguns podem acabar tentando acabar com essa vida quando estivermos dentro do feitiço, acrescentou Sunny, lendo nas entrelinhas o que a Mestre Jet havia dito. Então, o que você diz? Quer que eu te leve para a academia? Sunny pensou um pouco. Estranhamente, seu defeito permaneceu em silêncio, sem forçá-lo a responder de uma forma ou de outra. É porque ainda não me decidi. Finalmente, ele olhou para sua bandeja vazia e tomou uma decisão. Hospedagem e alimentação gratuitas, você diz? Sim. Quero ir para a academia. Fim dos capítulos do 16 ao 18. É isso, pessoal. Se gostou, dá aquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau.